Muito bem, estamos hoje aqui na Arquidiocese de Palmas e com muita alegria queremos acolher Frei Patrício. Bem-vindo à Arquidiocese de Palmas, que alegria tê-lo aqui conosco. Ele veio lá do Egito e vai falar um pouquinho para a gente sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele que é um grande devoto e também um grande estudioso de sua vida, de seus escritos, daquilo que ela viveu, ensinou e deixou como legado. Bem-vindo, Frei Patrício. Muito obrigado, Padre Flávio. Sou muito contente de estar aqui em Palmas, não é, por uma amizade de longa data com o arcebispo Dom Pedro Brito, e vim para fazer uma visita. E sou muito feliz que aqui tenha uma igreja dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. Então é uma alegria poder dar esta entrevista tentando responder às tuas perguntas. Se eu não sei responder, você depois responde com calma. Mas com certeza ele saberá responder. Então vamos lá. A primeira pergunta, Frei Patrício: por que o título de Padroeira das Missões para uma santa de clausura? O Papa Pio XI dizia: Santa Teresinha é a estrela do meu pontificado, não é? E tinha proclamado como padroeiro das missões São Francisco Xavier. Santa Teresinha, no manuscrito B, e também em outras partes dos seus escritos, ela diz: gostaria de ser missionária, implantar a cruz de Cristo em todos os 5 continentes, gostaria de ser profeta, ser doutor, gostaria de ser mártir, mas não é possível fazer todas estas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então ela procura na palavra de Deus uma resposta a este desejo de Teresa, e ela vai encontrando na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e 13, e depois ela formula uma frase famosa: serei missionária pela oração e pelo sacrifício. Essas duas palavras deram oportunidade à igreja de proclamar a padroeira das missões. Se de um lado temos Francisco Xavier, que viajou por todo o Oriente, e não tinha tempo para comer porque as crianças, como dizia ele, corriam para que ensinasse a catequese, Teresinha, com a oração, ela está presente em todas as missões. Então, a nossa oração não é a nossa vida não é somente o fazer, mas também o ser. O fazer apostolado se encerra num tempo muito pequeno, 10, 15, 20 anos, mas o ser apóstolo é para sempre. Somos batizados, somos missionários. Que coisa bonita, né, de se ouvir. Inclusive, outubro é o mês dedicado às missões. As missões, e normalmente, muitas vezes o Papa, quando envia a sua mensagem, sempre faz referência, sempre não, mas normalmente faz referência a Santa Teresinha de Jesus. Também o dia 1º de outubro é a festa dela litúrgica, não é? E o Papa, o ano passado, enviou a toda a igreja uma carta apostólica sobre os 150 anos do nascimento de Santa Teresinha, que tem este título: Se la confiança é o único caminho que nos leva ao amor de Deus. Esta carta é muito bonita. E no número 50, o Papa recorda que os teólogos, os pastoralistas, os moralistas, os catequistas devem sempre olhar a Santa Teresinha, porque tem sempre alguma coisa de aprender e ela é sempre atual. Aliás, eu diria que mais passa o tempo e mais ela é atual, porque entra em comunhão com a sociedade, com o ateísmo, com o sofrimento do povo, e essa atualidade se baseia sobre o amor. Muito bom. A segunda pergunta, Frei Patrício: qual a razão que se atribui a Santa Teresinha do Menino Jesus o nome Sagrada Face? Em sua vida, escritos, ocorreu algum evento com a face de Cristo? Não, ela, através do Menino Jesus, da Santa Face, diríamos que ela vai colocando em evidência o mistério da encarnação. O Menino Jesus, a encarnação, a Sagrada Face, a paixão de Jesus. Mas o segundo nome ela pega mais tarde, porque vai quando o pai, Luiz Martin, que é santo também, o casal santo, Zélia Guerreiro e Luiz Martin, vai ser internado no hospital
de doentes mentais em San Salvador. Então ela lembra um acontecimento da sua infância que o pai estava viajando. Ela viu através da vidraça um homem curvo, um homem velhinho, e ela pensou que era seu pai. E depois então este nome, Santa Face, é um nome que manifesta o amor de Teresinha para a paixão de Cristo, não é? São dois nomes. O nome total dela é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Mas, normalmente, na linguagem normal do povo, Santa Teresinha é suficiente, que todo mundo conhece. Muito bem. E é razoável afirmar que Santa Teresinha é santa, porque o ambiente onde ela foi criada, educada, foi uma igreja doméstica? Não, não é isto. É claro que isso influenciou. Sim. A devoção do pai, da mãe, as duas irmãs que entram no Carmelo antes do que ela, a entrada no Carmelo, tudo isso, sem dúvida, o ambiente favorece a nossa santidade, a nossa educação. Mas ela é santa porque confiou na graça de Deus e ela superou também os seus defeitos que tinha. Quando era menina, era muito individualista, muito egoísta, mas quando ela se converte em 1896, 1886, quando ela entra no Carmelo, quando tem 15 anos, e se converte na noite de Natal, porque ela, voltando da missa, corre para ver os presentes. O pai, cansado, ele diz: graças a Deus é a última vez que damos presente a esta menina. Ela chora e tal, e depois Celina, que é a irmã dela, que vai dizendo: olha, tranquila, fica aqui no teu quartinho, depois desce. E desceu dizendo: da agora em diante não serei mais menina. Então tem um amadurecimento de Santa Teresa do Menino Jesus. Esse amadurecimento que não vem somente da cultura, porque há 15 anos não podemos ter muita maturidade intelectual, mas vem próprio desta confiança do Espírito Santo. E encontrando na Bíblia a palavra: aquele que é pequenino, venha a mim, ela sente que esse é o caminho novo que ela vai procurando na vida. Então ela decidiu procurar a santidade. Tanto é verdade que em vários momentos da sua vida, quero ser santa. E quero ser santa e quero ser uma grande santa. E ela diz: não posso seguir o caminho dos outros santos, da mortificação, das penitências, mas eu não posso renunciar à minha santidade. E Deus não pode colocar no coração de uma pessoa um desejo que seja irrealizável, porque Deus é Pai, Deus é misericórdia. Deus não me pode pedir algo que eu sou incapaz de realizar. Por isso que o Papa, nessa carta que te falava, diz que a mensagem de Teresinha é para todos, a vocação comum à santidade. E essa mensagem pode ser vivida em todos os estados particulares da vida, no matrimônio, como célibe, como sacerdote, como pessoa simples, porque é o caminho do amor. E todo mundo sabe que o caminho do amor está sempre ao nosso alcance. Uma frase de Santa Teresinha para resumir exatamente isso que o senhor falou. Para resumir toda Santa Teresinha, na frase mais famosa dela, que é cartão de visita: na igreja minha mãe serei o amor. Mas esta frase devemos contextualizá-la. Também no trabalho devo ser o amor. Também quando vou fazer compra devo ser o amor. Também quando dirijo o carro devo ser o amor. O amor não é algo que é separado da vida. Mas diríamos que é o fermento da vida, é a luz da vida, é o dinamismo da vida. Nós somos amor por natureza, porque Deus é amor, nos criou. Então Cristo é amor e nos salva, nos redime, o Espírito Santo nos ilumina. É uma das frases de Santa Teresinha, diríamos que é carro-chefe, né? É propaganda pessoal dela. E ela consegue transmitir aos outros esta força. Eu, nesse momento, estou refletindo bastante sobre a pastoral do sorriso. A pastoral do sorriso é o caminho melhor para conquistar os outros. Ou como o Papa Francisco, nesta carta, ele diz que a missão de Teresinha não é proselitismo, é por atração. De fato, ela tem uma vida, também uma imagem simpática, ela atrai. Através desta atração, ela transmite o Evangelho, não é?
todos os livros me cansam, menos o Evangelho, porque quando abro o Evangelho, encontro Jesus. Mais uma pergunta então, Frei Patrício. Santa Teresinha do Menino Jesus foi canonizada no ano de 1925, né? São João Paulo II, posteriormente, a declarou como doutora da Igreja. Gostaria de saber do senhor o que é um santo doutor da Igreja e o que faz, de fato, esse reconhecimento. O doutor da Igreja é alguém, são poucos doutores da Igreja. São 33 e 4 mulheres, pouco. Né? Então, antes do Papa Paulo VI, as mulheres não eram proclamadas doutora da Igreja porque tinha uma frase no apóstolo Paulo que a mulher na Igreja fique calada. Mas depois se vê que esse calar era um grupinho de mulheres na comunidade paulina que fazia confusão. É como atualmente também, às vezes, as mulheres fazem um pouco de confusão. Fazem um complô. Né? Então, depois que foi estudado, se viu que Paulo não entendia isso. Sim. Então, a primeira santa a ser proclamada doutora da Igreja é Teresa de Ávila. Uhum. A segunda santa é Santa Catarina de Sena, não é? Depois vem a outra. Então, para ser proclamado doutor da Igreja, são necessárias 3 coisas: a santidade, a novidade da doutrina e a universalidade. Então, em Teresinha, ela, quando descreve o caminho da infância espiritual da pequena via, ela usa 3 palavras: um caminho novo, um caminho reto, um caminho breve. Não é? Então, essa é a doutrina da confiança, da ciência do amor. Então, essa novidade temos em Teresinha. Temos a novidade da santidade, temos a novidade doutrinal, esse caminho da infância espiritual que rompe com a espiritualidade passada e abre um novo caminho de espiritualidade e de santidade. E temos a novidade. E a novidade é próprio esse caminho do abandono, da confiança espiritual. Mas ela disse: eu quero um caminho totalmente novo, totalmente reto, sem se perder em muito devocionismo, que era famoso no tempo, não é? E que seja um caminho breve, porque se é breve eu posso percorrê-lo com pouco tempo. Então, Teresinha tem uma grande novidade doutrinal. Então, quando o Papa São João Paulo II a nomeia doutora da Igreja, lhe dá um título: da ciência e do amor. Que essa frase não é de Santa Teresinha, é de Santa Margherita Maria Alacoque. Mas ela pega esta palavra e diz: é esta a ciência que eu quero, a ciência do amor. É claro que a ciência do santo não se aprende na cultura, não é? É muito santo que era mais, doutrinalmente, mais famoso que Teresa de Jesus. Sim. Mas desta novidade espiritual. E porque ela apresenta um caminho simplificado da oração, de abandono, de confiança. Então é Deus que nos conduz, não? E aí é muito interessante porque ela rompe, ou pelo menos clareia, dois erros da espiritualidade contemporânea, que o Papa Francisco coloca bem claro na Gaudete et Exsultate, no 2º capítulo, que é o neo-agnosticismo e o neopelagianismo, não é? O neo-agnosticismo: eu sou santo não pelos merecimentos meus, mas simplesmente por uma graça de Deus. Então não é necessário que faça penitência, que leia a palavra de Deus, não, Deus me ilumina. É um erro. E o neopelagianismo é o oposto: eu posso ser santo sem Deus. Através da minha mortificação, da minha penitência, do meu esforço, chega à santidade. Não. A cooperação humana, a iniciativa é sempre de Deus. Mas, em segundo lugar, precisa a minha cooperação. Se eu não coopero com Deus, nem Ele me pode fazer santo. Assim, então, o senhor define aquela mesma pergunta, que Santa Teresinha foi santa de fato pela contribuição da família, claro, né, educação religiosa. Mas foi santo porque ela decidiu, corresponder à graça de Deus, principalmente nas pequenas coisas, não é? No sacrifício, por exemplo. Me vem em mente agora, quando era monja, na lavandaria tinha uma monja que tinha uma certa antipatia e jogava água suja no rosto de Santa Teresinha. E ela calou, silenciou, não respondeu. Com força de vontade, eu teria pego aquela monja, torcido o pescoço e estendido no varal, não é? E ela aceita, como também
outra vez que ela acompanha uma irmã que é idosa, e Teresinha caminhava um pouco mais devagar. Anda, você quer que eu quebre o pescoço? Andava devagar, anda lesma. Então, a vida dela é cheia de pequenos fatos, mas que não por ser pequenos são menos custosos de grandes fatos. Muito bem. E agora o senhor tocou aí no assunto pequena via. Quando o senhor falou pequena via, não é, anteriormente, eu gostaria que o senhor dissesse para nós qual a importância para a teologia da igreja hoje, não é, esse manuscrito de Santa Teresinha, da sua pequena via, a história de uma alma. Bom, Santa Teresinha, a história de uma alma, ela surgiu de uma conversa entre as três irmãs Martin. Como seria bom se alguém escrevesse a história da nossa família? E Teresinha, eu gostaria de dar esta tarefa a Teresinha, e depois ela não conta a história da família. O manuscrito A, que é dedicado a Madre Nessi, o manuscrito B, que é o coração de toda a espiritualidade de Santa Teresinha, manuscrito B, que é uma resposta que dá à sua irmã no mosteiro, a irmã de carne, aonde essa irmã pede: Teresinha, conta-me o teu segredo. Porque ela é sempre feliz, sempre contente, sempre alegre. E Teresinha responde a esta carta o dia 17 de setembro de 1896, quindi è un anno da morte dela, e vai, diria, um texto que é uma grande confissão de Teresinha para a sua irmã, aonde procura este caminho novo de espiritualidade. Porque ele é muito importante? Porque hoje nós somos muito complicados, não é? Nós estamos aqui conversando, mas a gente para filmar é muito complicado. Não é? A vida é muito simples, não é? E mesmo a nossa reflexão teológica é muito complicada. E mesmo a nossa oração é muito complicada. Então, quando o Catecismo da Igreja Católica, da quarta parte, procura uma frase, diria, para introduzir o mistério da oração, vai buscar não de Santo Agostinho, de São Francisco, de outros grandes santos, São Bernardo, ou São João Crisóstomo, vai buscar uma frase de Teresinha. Para mim, a oração é lançar um olhar para o céu. Não tem nada de mais simples. É um desabafo do coração. É um grito de alegria, tanto nas coisas boas como nas coisas tristes. Então, uma oração que é reduzida a um simples olhar para o céu. Ou como diz o Papa Francisco, nesta carta que eu já citei, Teresinha tem a respiração de Jesus. Ela respira este contato. De fato, tem uma frase dela que é essencial: Jesus, meu único amor, meu único amor. Então, quando nós temos um único amor na vida, não nos perdemos, né, em outros amores. Quando não temos um único objetivo, nós somos muito dispersivos. Teresinha é simples nas coisas simples de Deus, porque onde que está Deus? Deus está onde você enxerga. Ela enxergava Deus numa flor, numa estrela, na simplicidade. Senão, onde que está Deus? Está onde os meus olhos, purificado pela força do Espírito Santo, purificado, enxergam Deus. Deus está em todas as coisas. Então, a Teresinha é isso. E o caminho que apresenta é um caminho de pequenas coisas, como pode ser trabalhar na cozinha, lavar os pratos, fazer as coisas menores. E tem uma frase dela que consagra isso: tudo é grande quando é feito por amor. Tudo é grande quando é o amor que dinamiza e que dá vida espiritual. Se falta o amor, os missionários não anunciam o evangelho, os profetas não profetizam. Se falta o amor, todo desaba, toda a estrutura carmelitana, não é? Essa carta do Papa Francisco é muito interessante porque coloca 4 colunas que sustentam a espiritualidade de Santa Teresinha, não é? A primeira coluna, salvare alma, levar Jesus para as almas, não é? A segunda coluna é aquela que dizia antes das pequenas coisas, não é? As pequenas coisas da vida cotidiana. A terceira coluna é serei o amor, e a quarta coluna no coração do Evangelho, não é? Então tudo isso nos ajuda a sentir que Teresinha tem uma força de atração.
essa força de atração que todo se sente atraído por esse amor. Ela cita o Cântico dos Cânticos: correremos e atrairmos a vós. Que bonito poder ouvir isso, Frei. Inclusive, o senhor falar de força de atração, Santa Teresinha, a gente percebe hoje, eu sou pároco em uma paróquia com o título de Santa Teresinha, e a gente percebe isso, quanto os jovens hoje têm buscado a devoção a Santa Teresinha. Eu gostaria muito que o senhor, neste contexto, dissesse para nós qual a razão, no seu ponto de vista, de Santa Teresinha ser uma santa que atrai um número grande de juventude. Bom, eu creio que tem vários fatores. Não é? O primeiro fator que é uma santa jovem, sim, que morreu com 24 anos, não é? A linguagem da história de uma alma é linguagem compreensível. Não precisa ter o dicionário teológico para compreender aquilo que ela diz, porque fala da vida. Não? Hoje o jovem busca a vida. Não? O jovem busca esta maneira, o contato pessoal, não é? Eu dialogo muito com Santa Teresinha, às vezes dialogo com ela. Eu chamo ela carinhosamente a minha secretária, não é? Então, Teresinha, ela ela nos fala de Deus não pela inteligência, mas pelo coração. Então, quando você fala ao povo pelo coração, o povo entende. Sim. Entende o que é amor, entende isto, não é? Então, de verdade, tem um texto que ela diz: eu gosto muito de Nossa Senhora, mas os padres não sabem falar de Nossa Senhora, porque quando falam de Nossa Senhora, nos querem arrancar de nós, oh que beleza, oh que grande, oh que majestosa, não é? E, no entanto, Nossa Senhora é nossa mãe, nossa irmã. Nós dizia ontem no Carmelo que é interessante que quando olhamos Nossa Senhora, também Nossa Senhora de Fátima, não é? Tudo é bem passado o vestidinho, tudo direitinho, não falta nada. Mas eu gosto de Nossa Senhora de avental. Está lá na cozinha preparando comida para José e para Jesus, que comia muito bem, porque eles iam trabalhar. Então hoje o jovem se sente atraído pela simplicidade. Não, e também porque a promessa dela de fazer cair do céu uma chuva de rosas de bênção. Não? E ela é fiel. Então, muitas vezes, o jovem sente uma graça, recebe esta graça, recebe outra, e esta chuva de rosa de bênção, eu escrevi um livro que vai sair já nesses dias, uma chuva de rosa de bênção. Esta chuva é que são conforto, que são força, são uma presença. Por isso que Teresinha não fala de uma igreja triunfalista, mas de uma igreja feita de situações concretas, de situações da vida, não é? Então hoje devemos voltar a uma igreja, diria, das primeiras comunidades apostólicas. Muito bem, que coisa boa poder ouvir isso. Muito obrigado, agradeço. A Arquidiocese de Palmas com certeza parabeniza e fica muito feliz com a sua presença, né, com seus ensinamentos. Obrigado aí pelos seus estudos e trazer para nós essa pérola na simplicidade, né? Porque Deus age na simplicidade. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem. Não, a mensagem, falando Teresinha, precisa falar de Nossa Senhora. Sim. Não é? Então ela ama muito Nossa Senhora, tem uma grande poesia, Porque Te Amo Maria, onde ela vai recolhendo um pouco todos os textos bíblicos e vai comentando como Maria é aquela que doa sem medida, aquela que ama, aquela que nos dá Jesus, não é? E ao mesmo tempo uma outra poesia, Viver de Amor, amar sem medida, voar nas asas do amor. Não devemos esquecer que Teresinha também é muito importante, se você me dá licença, é que Santa Teresinha, a mãe dela, Dona Zélia, sempre desejou ter um filho homem para ser missionária. Sim. Teve dois, morreram pequeninos. E Teresinha, estando no Carmelo, tinha dois seminaristas que pediram uma madrinha espiritual. A madrinha Inês deu, mas não devia conhecer a comunidade, não sabia. Depois o outro, que são o padre Laurent e o padre Bellier. Então ela sente esta missionaridade de acompanhar. E quando alguém lhe perguntou por que entrou no Carmelo, entrou no Carmelo para rezar pelos pecadores e pelos sacerdotes. Isso é muito importante para nós sacerdotes, saber que ela entrou no Carmelo para essa finalidade, não é? E tem no manuscrito B, e com isso termino,
onde ela diz: queria ser sacerdote, com quanto amor chamaria Jesus no altar, e com quanto amor daria a Jesus as almas. E quando eu comungo, recebo um beijo de Jesus na minha alma e dou um beijo na alma de Jesus. Não é? Frases que poderiam parecer infantis, mas são frases de uma profundidade muito grande de amor e de confiança. Eu agradeço você, agradeço a Arquidiocese e sempre à disposição. Que coisa boa, um grande presente para nós. Mas, Frei, antes de terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para este mês que está chegando, né, que é o mês das vocações, mês das missões, não é? A mensagem que eu poderia deixar para o povo é procurar, como Teresinha, o próprio nome no céu. Sim, não é? Teresinha, uma vez voltando da pesca, para o pai, o T de Teresa está no céu, não é? E é claro que também, como diz Jesus, o nosso nome está escrito no céu. Então, ser missionário não significa anunciar o Evangelho com a palavra, porque muitos não têm nem capacidade, nem possibilidade. Mas tem uma maneira muito mais profunda de anunciar o Evangelho, que é a oração e o sacrifício. A oração sempre para as missões, porque nós somos missionários pelo batismo, e pelo sacrifício também. Eu diria que todos podemos ajudar economicamente as missões que trabalham muito, não é? Eu costumo dizer que aquilo que diz a Teresinha, o que é grande, o que faz grande as coisas é o amor. Então se trata de quantidade grande porque o povo não tem, mas um centavo dado por amor vale mais que milhões dados sem amor. Então que o povo sinta participação, que não seja nunca espectador, mas sempre participativo em toda a vida da igreja, em toda a vida da família, em toda a vida. Hoje aquilo que falta, ou aquilo que tem, é uma solidão, né? Porque a nossa amizade são todas virtuais. Perdemos a amizade contato a contato, como estamos fazendo agora. Então voltar à vida, à santidade, através desse caminho novo, caminho reto, caminho breve, que é o caminho do amor. Amém. Que vivamos as pequenas vias no diário da nossa vida, que possamos, como Santa Teresinha, viver, não é, ao longo da vida, dando glórias a Deus nas atitudes. Foi o que ela fez nos seus 24 anos. Frei Patrício, queria dar a benção. Isso. Teresinha, Deus Todo-Poderoso, vai abençoar cada um de nós, que Teresinha faça cair sobre a paróquia Santa Teresinha, aqui de Palmas, em toda a Arquidiocese, aquela chuva de bênção e de rosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado.